Boa noite, gente. Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Estamos iniciando mais um café com Kardec e amigos nesta noite do dia 30 de agosto de 2021. Estamos fechando então esse mês de agosto com mais um encontro do nosso café, que hoje será com Rafael Siqueira, né? Rafael, que está aqui mais uma vez conosco, estará conosco neste café, e ele é de Itaperuna e atualmente reside em Niterói e participa da Sociedade Espírita Fraternidade. E hoje Rafael vem trazer um tema maravilhoso para nós espíritas, que é falar acerca de Bezerra de Menezes. Então, minhas amigas e meus amigos, estamos ao vivo aqui pelo canal Seridó Espírita, com retransmissão aí pela rede Amigo Espírita, esse grande parceiro do canal, também pela TV7, pela Web Rádio Fraternidade, pela TV Secal e Rádio Portal da Luz, além do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, que é um parceiro também do canal Seridó Espírita. Então, para iniciarmos nossa atividade desta noite, agradecendo a audiência de todos, o pessoal já chegando aqui no chat. Boa noite, Guerreira da Luz, nossa amiga Aparecida, Gorete Lima, Maria Rosane. Boa noite, pessoal da TV Secal. Então, vamos dar início à nossa atividade da noite, chamando aqui para a nossa tribuna virtual o Rafael Siqueira. Boa noite, Rafael. Seja muito bem-vindo, amigo. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo pelas mais diversas redes sociais, inclusive a Seridó Espírita, que eu tive a honra de ser convidado mais uma vez. Eu peço a Jesus, o amigo de todas as horas, possa nos envolver a todos e nos manter em vibrações de saúde e de muita paz. Muito bem, Rafael. A gente agradece bastante a sua vinda, compartilhar esse conhecimento maravilhoso. E vamos abrir então aqui o nosso primeiro momento, deixando você à vontade para a sua fala inicial. E aí, num segundo momento, nós vamos fazer uma interação com a nossa plateia virtual, tá bom? Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Fique à vontade, amigo. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão vibrando junto conosco para essa temática que nós vamos desenvolver na noite de hoje, que é falar sobre Bezerra de Menezes. Eu gosto sempre, gente, de cumprimentar as pessoas que estão aqui no nosso bate-papo. Muito boa noite, então, aos amigos da TV Secal. Muito boa noite à Guerreira da Luz, a Gorete Lima. Muito boa noite a Maria Rosane dos Santos Lugo, a Eline. Gente, se eu pronunciar algum nome errado, vocês me corrigem depois. A Eline Gislaine, muito boa noite, a Adelaide Saldanha, a Rodrigo Ranieri, a minha querida Socorro Souza, a Rosana Silva, Valdomiro Silva Neto e todos aqueles que vão entrar no decorrer da palestra ou vão nos ouvir a posteriori. 29 de agosto de 2021. Se remontarmos a 29 de agosto de 1831, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, estaria completando, se encarnado estivesse, 190 anos. E é sempre bom lembrar daquele que foi considerado o Kardec brasileiro, o médico dos pobres, e que nos deixou um legado de obras no bem, de trabalhos em favor dos mais necessitados, e que foi um verdadeiro espírita, aquele que cultivou os ideais da caridade, os ideais do serviço ao próximo. Então, nesta noite, eu quero trazer alguns dados da sua biografia para engrandecê-lo, mas, sobretudo, para homenageá-lo. A data foi ontem, gente, mas a gente continua hoje, no dia 30 de agosto, relembrando desse espírito que, tenho certeza, é um amigo e um benfeitor de todos nós. Inicio as nossas reflexões lembrando de um episódio que talvez seja conhecido de todos vocês, porque quando já contava 50 anos de desencarnado, ele recebeu a visita de Celina, a serva de Maria, que, indo falar com ele, endereçou-lhe algumas considerações a pedido de Mãe Santíssima, dizendo-lhe: Doutor Bezerra, praza a Mãe Santíssima te convidar para que você venha habitar um plano mais
mais evoluído, um lugar de mais calma, de mais serenidade, porque você já alcançou determinados cabedais de iluminação, de prática do bem. Não precisa mais ficar na crosta do planeta Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, onde reside tanta dor, tanta dificuldade. Então, aceite o convite e venha estar no mundo de acordo com a sua projeção espiritual. Dr. Bezerra de Menezes pensa por alguns instantes e resolve responder nos seguintes termos: agradeça à Mãe Santíssima e igualmente peça-lhe perdão, mas eu declino do convite, porque eu amo esse planeta Terra. E enquanto estiver no Brasil ou em quaisquer países desse grande planeta azul, pessoas que choram, pessoas que têm os mais variados problemas, é com os filhos de Jesus que eu quero ficar. É com os doentes, os necessitados, que eu quero permanecer. Então, esta é a personalidade augusta e veneranda de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nós, na noite de hoje, vamos relembrar desde aquele recuado dia lá em Riacho do Sangue, freguesia do Riacho do Sangue, no Ceará, quando ele nasceu numa fazenda, a Fazenda Santa Bárbara, de tradições rurais, um menino muito estudioso, um menino católico, devoto de Nossa Senhora, e tinha um grande sonho, que era cursar medicina, poder servir ao seu próximo, sendo um bom médico, alguém que não ganharia dinheiro com a medicina, mas um mínimo servidor, como ele costuma se denominar, ao final das suas mensagens pelos mais variados médicos, pelos mais variados médiuns. E o fato é que, em 1851, com 20 anos, 19 para 20 anos, ele se transfere para o Rio de Janeiro. Gente, estamos no século XIX. O Brasil ainda era um império e o Rio de Janeiro, à época, era a capital do império. Então, do interior do Brasil, ele migra para a capital do império para realizar o seu sonho, para cursar medicina. E o fato é que ele consegue matricular-se na faculdade de medicina e torna-se um grande médico. Ficou conhecido como o médico dos pobres, porque Dr. Bezerra de Menezes não ganhou nenhum dinheiro com a profissão de médico. Não se tornou uma pessoa de projeção, alguém que fosse reconhecida pelos seus méritos enquanto um grande médico, mas ficou conhecido pela sua paixão aos mais necessitados. Há uma frase atribuída a Dr. Bezerra de Menezes, quando ele nos diz que o médico não pode ganhar dinheiro com a sua profissão, porque se assim ele faz, ele deixa de ser médico para ser um comerciante, um empresário. O médico, ele tem um verdadeiro sacerdócio, que é de atender as pessoas na hora que elas precisam, porque doente não tem hora para ficar doente. É de dia, é de noite, é de madrugada, é no final de semana, e ele, na condição de um médico, esteve sempre aberto a atender as mais variadas necessidades. E quando cursou a medicina, ele estudou bastante determinados tipos de enfermidade, e foi um dos pioneiros para descobrir que determinadas doenças mentais não tinham a sua gênese tão somente no nosso corpo físico, na nossa fisiologia. Ele começou a verificar que, concomitantemente a causas fisiológicas, existiam causas extracorpóreas. Observem, no mesmo tempo que na França estava vindo a lume a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, ele aqui no Brasil já identificava que a loucura não era simplesmente algo orgânico, que dentro daquilo que nós chamamos de os hospitais psiquiátricos não existem propriamente só doidos, mas existem pessoas que estão sob o guante de entidades perturbadoras, de espíritos, que depois Allan Kardec houve por bem chamar de obsessores. Ele então escreve um livro que foi um verdadeiro best-seller, A Loucura sob Novo Prisma, estudando essas interconexões entre o problema físico e o problema espiritual. Então, enquanto médico, eu quero destacar essa feição dele como médico dos pobres e como alguém que não se afeiçoava tão somente no que ele via, no aparelho orgânico, mas ele buscava causas que vinham de fora, que vinham de natureza espiritual. Tanto que, posteriormente, além de um médico, ele se torna um grande homeopata, seguindo as trilhas de Samuel Hahnemann, tratando em pequenas doses doenças que aparentemente não estavam radicadas no organismo, mas tinham a sua natureza
espiritual, drenando através do perispírito para o nosso corpo físico. Quero destacar igualmente que o Dr. Bezerra de Menezes foi um grande político. Político, Rafael. Sim, gente, ele foi político. Ele foi vereador pela cidade do Rio de Janeiro mais de uma vez. Inclusive, foi deputado distrital. O cargo de deputado distrital é aquilo que hoje nós podemos chamar de deputado federal, que à época não tinha esse cargo. E eu sei que muitas pessoas têm um verdadeiro ranço com a política, a gente não gosta nem de ouvir falar, porque política partidária, para cada um de nós, lembra falcatrua, corrupção, coisas envolvendo negociatas, pessoas que entram para a política para poder satisfazer os seus próprios interesses em detrimento dos interesses da coletividade. Mas Dr. Bezerra de Menezes foi um político com P maiúsculo, se eu posso me expressar dessa forma. Até porque política é uma palavra que vem do grego polis, e polis quer dizer cidade. O político, então, é aquele que se preocupa com a cidade. Diz o filósofo grego Aristóteles que fazer política é procurar a felicidade da polis e dos seus habitantes. E buscando essa etimologia, o significado histórico da palavra política, eu posso dizer para vocês que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi não só um bom político, ele foi um grande político, que atuou por causas do Rio de Janeiro, e como deputado distrital, ele atuou por causas do Brasil imperial à época. Querem um exemplo? Ele foi precursor das leis trabalhistas, trabalhou junto com outros homens para que nós hoje tivéssemos as leis trabalhistas. É bem certo que a consolidação das leis do trabalho é de 1943, da era Vargas, mas já ali no finalzinho do século XIX, Bezerra e outros homens, enquanto deputados, já trabalhavam para que as pessoas tivessem direito a descanso. Ou seja, eu trabalho, ganho um salário, tenho direito a um descanso semanal remunerado. Tenho direito a um acréscimo se eu desenvolvo um trabalho insalubre, perigoso, tenho direito a férias, a 13º. Tudo isso já passava na cabeça do deputado Bezerra de Menezes. Mas também Bezerra foi um defensor da abolição da escravatura. Nós sabemos que a abolição da escravatura deu-se em 13 de maio de 1888, pelas mãos da princesa Isabel, que assinou a abolição da escravatura. Mas vocês acham que abolir a escravidão em qualquer país, inclusive no Brasil, a pessoa senta numa mesa, assina e os escravos estão livres? Não, gente, isso é um processo. Isso são lutas e mais lutas contra fazendeiros, contra homens que acham que os escravos lhes pertencem, contra as pessoas que acham que vão perder dinheiro se não tiverem os negros para trabalhar. Então é um processo de convencimento, é um processo de amadurecimento das intelectualidades, da sociedade, para que nós cheguemos nesse processo de abolir a escravatura, abolir a escravidão no Brasil. Porque dizia Bezerra de Menezes que o negro não é menor do que o branco. Nós somos todos filhos de Deus. Aliás, negro, branco, índio, mameluco, todos nós podemos trabalhar sim, porque o trabalho é digno, mas não na condição de escravos uns dos outros. Quando trabalharmos, seremos dignos de receber um salário, de termos o nosso descanso. Então, Bezerra de Menezes, ele foi um grande médico, mas foi igualmente um grande político. Se as pessoas me perguntam hoje, Rafael, você gosta de política? Eu costumo responder assim: essa política partidária que a gente tem hoje, onde as pessoas ficam brigando por esquerda, por direita, por homens que defendem ideologias que são transitórias do mundo, essa eu não curto muito, não. Mas quando eu lembro de políticos como Humberto de Campos, o maranhense Humberto de Campos, o cearense Bezerra de Menezes, eu penso, a política tem jeito. Basta que nós tenhamos a dignidade desses homens, os que se candidatarem na representação das pessoas e nós que votarmos em elegendo homens dignos, tal qual esses dois. Mas Bezerra de Menezes foi também um grande membro de família. E aqui é uma particularidade da sua vida, porque ele foi um marido notável, foi um pai notável, casou-se 2 vezes.
E na época, gente, não se casava assim com 30, 40, porque hoje a gente quer se deixar nem casar. A gente junta, mora junto e está resolvido. Não, na época se casava, às vezes antes dos 20 anos, e assim Bezerra de Menezes desposou por primeira vez Dona Maria Cândida de Lacerda, com a qual teve 2 filhos. O primeiro se chamava Adolfo, o segundo se chamava Antônio. Bom, eu só sei o nome desses primeiros 2, porque Dona Maria Cândida Lacerda faleceu, desencarnou, e ele depois desposou a irmã materna de Dona Maria Cândida Lacerda. Essa outra se chamava Cândida Augusta de Lacerda. E agora preparem-se, porque ele teve outros 13 filhos, contabilizando 15 filhos naturais. E para fechar ali o acervo da sua família, ele adotou mais uma, ficando com 16 filhos. Ou seja, era alguém que multiplicava o amor. E vocês poderiam pensar assim, mas ele não cuidava dessas crianças, porque era médico, foi político, era um escritor, porque escrevia colunas para os jornais, escrevia para alguns periódicos, inclusive o Reformador, alguns periódicos espíritas da época. Ele não tinha tempo para essas crianças. Tinha, gente. Ele foi um excelente pai e um excelente marido. Quando a sua primeira esposa desencarnou, ele sentiu a alma transida pela dificuldade, mas não começou a descrer de Deus e dos bons espíritos, deixando um exemplo para nós, que hoje estamos nos afastando de tantas pessoas que estão desencarnando pelo Covid, que estão desencarnando pelas mais variadas doenças. E nós, muitas vezes, quando a desencarnação bate na nossa porta, qual tem sido a nossa reação? Muitos vociferam contra Deus. Por que Deus você levou o meu pai? Levou a minha esposa, levou o meu filho? Ora bolas, porque antes de ser meu pai, meu filho, minha esposa, são filhos de Deus. Ele é que sabe a hora de vir, ele é que sabe a hora de retornar. Então, qual a forma de nós lidarmos com a desencarnação? A forma como o doutor Bezerra lidou. Não transformar a dor, saudade, porque nós teremos essa dor, saudade, em dor, revolta. Porque quando a gente se revolta, a gente está nos colocando contra Deus, que é Pai de infinito amor, infinita bondade e, sobretudo, infinita justiça. Que nós possamos lembrar dos nossos desencarnados, rememorando os tempos positivos, os abraços que foram dados, transformar a ausência em presença. É isso que nos diz Stevenson, um grande poeta inglês, que a melhor forma de lidar com a desencarnação é transformar a desencarnação em presença. Porque ao invés de eu chorar indefinidamente, eu passo a lembrar do pai que me abraçava, do pai com o qual eu passeava, da esposa com a qual eu tive vários filhos, vários momentos felizes, e daí eu vou vivendo com a presença da lembrança até me encontrar, em definitivo, no plano espiritual, onde nós estaremos juntos novamente, porque também nós desencarnaremos e retornaremos para o verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Então, Bezerra de Menezes foi um verdadeiro membro da família, mas também foi um grande espírita. E vocês poderiam me perguntar assim, quando o doutor Bezerra de Menezes, Rafael, tornou-se espírita? Em 1875. Quando ele tomava o bonde ali do centro do Rio de Janeiro, ele costumava atender ali na Rua do Riachuelo, em direção a Tijuca, Vila Isabel, ali pelas cercanias. Ele morava na Rua 24 de Maio, número 93, perto da estação do Sampaio. E ele havia ganhado um livro de um grande amigo dele, Joaquim Carlos Travassos, e ele, dando conta-se, era o Livro dos Espíritos, e pensou, puxa vida, mas eu vou ler o Livro dos Espíritos, eu sou católico, sou devoto de Maria Santíssima, será que eu posso ler esse livro? E ele ficou naquela indagação mental quando pensou, eu não vou ser menos católico, menos religioso, ou vou deixar de ser devoto de Maria Santíssima se eu ler o livro. O fato é que ele abriu e enterneceu-se pelo livro. A impressão que ele tinha é como se já conhecesse tudo que estava lá dentro. Começou por Deus e as causas primeiras ou primárias, primeira parte do Livro dos Espíritos, depois os espíritos e o plano espiritual, segunda parte, chegando na terceira parte, as leis morais, até ganhar a quarta parte do Livro dos Espíritos, as esperanças e as consolações. Quando se deu conta,
Eu sou espírita. Parece que foi um verdadeiro reencontro. Parece que nessas páginas eu encontrei as verdadeiras respostas para os problemas da vida. O fato é que ele continuou devoto de Maria Santíssima, mas a partir daquele momento tornou-se espírita e resolveu assumir-se como tal. Gente, vocês acham que era fácil à época assumir-se espírita? Um Brasil imperial, um Brasil conservador, com as mais variadas igrejas, com as personalidades que tinham olhos de reproche para qualquer coisa que falava de espiritualismo, de espiritismo, de umbanda ou outras crenças da África. Para as pessoas do Brasil à época, era tudo colocado num saco comum como crenças que não se coadunavam com os dogmas da Igreja Católica. E Dr. Bezerra de Menezes, que já era um médico conhecido, um escritor notável, um grande articulista, um grande familiar e um grande político, resolveu ir até o auditório da Rua 13 de Maio, no centro do Rio de Janeiro, onde estava, me perdoe a expressão, a nata da sociedade do Rio de Janeiro, e ele começou a falar. Falou da sua crença católica, falou do que ele pregava até então. Num determinado momento, ele faz uma inflexão de voz e diz: minha alma encontrou um lugar onde pousar, porque até então católico eu era, e agora eu quero dizer a vocês que eu sou espírita, que eu estou adotando a crença espírita, tal qual codificada por Allan Kardec, que recebendo as vozes dos espíritos do céu, nos trazem Jesus de volta por outras tintas, para ressignificar os nossos passos. Qual vocês acham que foi a reação das pessoas? Muitas vaias. Outros tantos saindo do salão da velha guarda, mas ele continuou. E enterneceu-se ainda mais, ganhando força ao seu verbo para dizer: até então, eu tinha aprendido que era fora da igreja que não havia salvação. Fora dos dogmas da igreja, tudo aquilo que os padres, papas trazem para a gente. Mas o Espiritismo me ensinou que é fora da caridade, fora dos atos de ternura, fora do bem que eu faço às outras pessoas, que eu não encontrarei a salvação. Então, continuo respeitoso com a crença que eu tive até então, mas daqui para frente eu sou espírita, porque eu creio na imortalidade da alma, porque eu sei que a justiça de Deus só se explica pelas vidas sucessivas, pelas vias da reencarnação, porque eu sei que quando eu olho para o céu, não são apenas luzentes na grande abóbada celeste, mas são planetas, e muitos deles habitados. Nós que ainda não conseguimos, com os nossos parcos recursos da ciência, nos dar conta. Eu sou espírita, porque a dor para mim não é limitadora mais, a dor é uma ponte para que eu entenda a vontade de Deus e para que eu me melhore. Eu sou espírita, porque a partir de hoje eu quero dedicar os meus dias à caridade com Jesus. Jesus que é o nosso modelo e o nosso guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Ao final daquelas cerca de 2.000 pessoas, havia apenas um punhado ali no salão da velha guarda. E essas o aplaudiram. Salve Bezerra! E ele nos deixa mais uma vez o exemplo. Será que nós nos assumimos espíritas no dia de hoje? Ou para não desagradar determinadas pessoas, nós ainda dizemos: eu sou espiritualista. Mas espiritualista pode ser muita coisa, porque espiritualista é quem acredita no espírito, na sobrevivência da alma, quem acredita que o espírito é superior à matéria. Outros tantos, quando vão responder, e eu mesmo fazia isso, porque até os meus 18 anos eu era católico, as pessoas me perguntavam: qual a sua religião? E eu respondia bem depressa para não dar tempo das pessoas perguntarem mais. Eu sou espírita. O que você é? Eu sou espírita. Mas hoje, gente, eu já abro a boca com toda a felicidade do mundo, os olhos chegam a brilhar para responder: eu sou espírita. Eu sou espírita porque neste mundo conturbado que nós estamos vivendo, neste mundo de pandemia, nesse mundo de tantas desencarnações, sem o olhar do espiritismo, eu não consigo manter-me de pé, manter-me confiante, manter-me com esperança, guardar essa certeza no futuro e, sobretudo, essa certeza do amor de Jesus
e da presença dos benfeitores espirituais. Então, a assunção de Bezerra de Menezes ao espiritismo é um testemunho e é um exemplo para nós, os espíritas, dos dias de hoje. Então, eu falei de Bezerra enquanto político, enquanto médico, enquanto membro de uma família, falei dele enquanto espírita, e agora aí nesses mais 10, 15 minutos, antes da gente passar para um bate-papo, onde vocês trarão perguntas, considerações, eu quero contar algumas histórias. Porque Bezerra de Menezes, depois que se assumiu espírita, ele presidiu a FEB por 2 vezes. E foram períodos muito difíceis, períodos tais quais o período de hoje, onde as pessoas querem se dividir, onde se olham muitas vezes como adversárias. E na época que Bezerra teve o seu segundo mandato enquanto presidente da FEB, haviam os espíritas cientificistas, que gostavam da mediunidade, só achavam que o espiritismo era uma ciência. Haviam os espíritas místicos, que achavam que a parte mais importante do espiritismo era a religião, era a proposta de religação com Jesus, e viviam as turras. E Bezerra de Menezes agiu desde aquela época pela união, pela unificação. O fato é que, mesmo desencarnado, ele continua trabalhando pela nossa unificação. E pelas mãos de Chico Xavier, numa psicografia belíssima, ele nos diz: unidos, nós somos força, separados, nós somos pontos de vista. Então, nós, os espíritas, precisamos parar com essas divisões, coisas que ainda hoje eu vejo na internet. São os espíritas conservadores, os espíritas progressistas. Isso não existe, gente. Nenhum livro espírita traz isso. O que existe são os espíritas, é a codificação de Kardec, são os princípios espíritas, são as obras da codificação e depois aquelas obras que são as complementares, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras de Dona Joana de Ângeles, essas criações daqueles que são mais conservadores, que são mais progressistas. Bezerra de Menezes, já naquela época, lidou com isso. Mas são coisas que estão na nossa cabeça. É o nosso instinto de nos separar, de nos dividir. Nós teremos os nossos pontos de vista, porque nós temos as nossas singularidades. Aí no Nordeste se come determinadas coisas que aqui não é tão comum. Aqui se veste de uma determinada forma. Eu não tenho essa fala bonita igual vocês aí no Nordeste, porque existem as singularidades. Mas nós temos a nossa centralidade. E o que é a nossa centralidade? Kardec, Jesus, tal qual Emmanuel disse a Chico Xavier no Riacho do Capão, nos idos de 1931, quando ele deu os 3 conselhos da disciplina, disciplina e disciplina. E depois disse da seguinte forma: se, Chico, algum dia eu te falar alguma coisa que estiver contra Jesus e contra Kardec, me esqueça, fique com Jesus, fique com Kardec. Então, nos dias de hoje, quando começam a vir pessoas falando de conservadorismo, de progressismo, querendo trazer política para dentro da casa espírita, política partidária, porque políticos nós somos o tempo inteiro, em todas as ocasiões, que nós possamos pensar que o nosso papel é estudar o espiritismo, é viver Jesus e é manter a nossa centralidade em uma proposta estampada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor, do respeito, da tolerância, dos gestos de ternura que eu faço com as outras pessoas, eu não conseguirei ser a minha melhor expressão enquanto cristão e enquanto espírita. Então, eu quero agora contar 2 histórias e depois a gente vai para o bate-papo. A primeira dessas histórias nós extraímos de um dia que ele se encontrava na farmácia que ele atendia, ali no bairro do Riachuelo, ali no centro, na rua do Riachuelo, quando uma senhora que trazia uma criança aparentemente doente foi ter com ele e lhe disse: doutor Bezerra, eu sei que você é um médico bom, eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Olha o meu filho, cuide do meu filho porque ele é o meu valor mais precioso. E doutor Bezerra tomou do estetoscópio, fez os exames que eram possíveis, fez a anamnese, como a gente costuma dizer nos meios médicos, e chegou à seguinte conclusão: esse menino não tem nada, esse menino tem fome, esse menino está desnutrido. Então ele aviou a receita, dizendo assim para a mãe: olha, esse menino precisa comer, dá canja, dá vitamina, dá tônico para esse menino. Eu vou aviar aqui e você passe ali no supermercado, compre esses víveres
e dê comida para ele. E, igualmente, eu vou receitar alguns remédios da homeopatia para facilitar a absorção das vitaminas, dos sais minerais. E a mulher começou a chorar. Olhou para o Dr. Bezerra de Menezes e disse: doutor, eu não tenho dinheiro para comprar comida nem para mim, que dirá para ele. E Dr. Bezerra de Menezes, talvez, lembrando-se de Pedro, o apóstolo mais velho, mais experiente de Jesus, que quando subiu as escadarias do templo Formosa em Jerusalém, havia ali um coxo que lhe pediu: ajude-me, pelo amor de Deus. E Simão Pedro colocou a mão num bolso, a mão no outro bolso e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. E Dr. Bezerra de Menezes também colocou a mão nos dois bolsos, não tinha dinheiro algum, mas olhou para a mão, tinha um anel. Gente, na época do Brasil Império, era muito comum as pessoas andarem com um anel de doutor, porque passava na rua, esse é doutor, esse é formado em medicina. Hoje essa tradição já caiu um pouco por terra, nem existe esse anel mais. Alguns ainda têm, mas nem ficam andando com esse anel, porque os dias estão tão perigosos, porque se a gente andar com um anel desse de formatura aqui no Rio de Janeiro, a gente pode doar, sem querer, para o ladrão. O fato é que o Dr. Bezerra olhou para aquele anel e pensou: para mim é apenas um símbolo, para ela pode representar comida e vitaminas. Ele tirou e deu para a mulher: Dr. Bezerra, é o seu anel de formatura. Minha filha, eu não preciso provar para ninguém que eu sou médico. Leve o anel, venda-o, compre mantimentos para você, mantimentos para o seu filho e depois retorne, porque eu quero ver se esse menino já engordou um pouquinho. Ele está muito magrinho. Esse era Dr. Bezerra de Menezes. E a pergunta que nós devemos nos fazer ao rememorar os seus 190 anos é: será que nós estamos dispostos, em 2021, quando tantas pessoas na rua têm fome, têm necessidades, a doar um pouco de nós? Não precisamos, gente, sair pela rua doando para todo mundo, porque a miséria graça de uma forma avassaladora. Mas a proposta de Dr. Bezerra é nos esquecer um pouco para olhar as dores que estão ao nosso lado. Diminuir o senso da visão que nós temos para o nosso ego, para nós mesmos, e olhar. Há tanta gente que grita, há tanta gente que estertora, há tanta gente que falta o mais essencial. E às vezes eu reclamando da minha unha encravada na ponta do pé direito. Então, Dr. Bezerra de Menezes nos ensinou o senso da doação, da caridade, do serviço ao seu semelhante, cunhando a frase: de nada adianta o brilho da intelectualidade se o coração permanece às escuras. Nós espíritas precisamos muito refletir sobre isso, porque nós somos conhecidos por muito estudar, por ter erudição, por ser da classe mais intelectualizada. E isso é bom, gente. Estudar faz bem para a alma, mas que esse estudo se converta em atitudes, que abra as nossas possibilidades para a gente, de fato, trabalhar no bem. Porque se eu me torno um mestre, um doutor, um PhD, um PhDeus, como diria José Raul Teixeira, e isso não me torna um ser humano melhor, alguém capaz de atuar em prol da sua sociedade, de fazer pacífico o seu próprio lar, eu não estarei agindo como um homem de bem, como um verdadeiro espírita. Então, o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes é daquele que sabia olhar no fundo do olho do seu semelhante e saber que ali existia uma dor, uma dificuldade, e atender a essas pessoas. Porque enquanto ele era o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele descendo as escadarias, ali na Avenida Paço, também no centro do Rio, ele se deparou outra vez com um pedinte, que foi até ele e lhe disse: Doutor Bezerra, eu não tenho emprego. Na minha casa falta tudo. A minha mulher já não sabe o que dizer mais, a gente está até brigando, porque quando começa a faltar as coisas, sobra irritação, sobra briga do casal. Os meus filhos estão doentes, me ajude, por favor. E doutor Bezerra de Menezes coloca a mão num bolso, nada tinha, nem o anel de formatura ele tinha mais. Ele lembrou-se de Maria Santíssima, aquela mesma que no promontório em Éfeso atendia os coxos,
Atendia os leprosos, atendia os mais variados necessitados, sem ter nenhum recurso material. E ficou conhecida como Maria Santíssima, a mãe dos necessitados. Então ele teve uma ideia. Abraça aquele homem em frente às escadarias da Federação Espírita Brasileira. E o homem, doutor Bezerra, eu preciso de dinheiro, não é de abraço. Meu filho, o que eu posso te dar hoje é um abraço. Agora, esse abraço é especial, porque eu estou pedindo a Maria dos Céus, a mãe de Jesus, que te abençoe. E ele sentiu uma inspiração naquele momento. Está me dizendo para que você vá até a sua casa, faça o culto, peça para que ela fluidifique a água, tome a água e depois durma. E assim foi feito. Quando foi pedido para a água ser magnetizada, a água ficou leitosa. Ele tomou, a esposa tomou, os filhos tomaram e foi como um verdadeiro alimento da água fluidificada. Quando deitou, ele teve um sonho. Sonhou com alguém numa determinada rua, ele lembrava o número da casa. Estava lhe dando um emprego. No outro dia de manhã ele diz: meu bem, falando com a sua esposa, eu tive este sonho, eu vou até esse lugar. E ele foi. E a pessoa estava lá esperando, lhe deu o emprego e ainda adiantou o ordenado. Semana que vem ele foi novamente ter com Bezerra de Menezes nas escadarias da Federação Espírita Brasileira e disse: doutor Bezerra, hoje quem quer lhe abraçar sou eu. Meu filho, o que se passa? Contou toda a história, contou da água que se metamorfoseou em alimento, contou do sonho, contou do emprego, contou do ordenado que foi adiantado. Eu vim te agradecer. Doutor Bezerra, não agradeça a mim. Agradeça a Maria, mãe de Jesus e mãe de todas nós, porque se hoje você está alimentado, foi pela bênção dela. Em verdade, o que alimentou aquele homem foram os gestos de ternura de Bezerra de Menezes, alimentados pelas bênçãos de Maria Santíssima. E o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, quando comemoramos os 190 anos da sua estada aqui conosco, ele brilhou nas terras do Brasil e deixou um rastro luminoso para que nós seguíssemos no seu encalço. Não para ficar reclamando, não para ficar disputando quem é maior, quem é menor, não para ficar brigando quem é de direita, quem é de esquerda, qual religião é maior, qual religião é menor, mas para que nós o seguíssemos, o seu exemplo, que nos leva até Jesus para perguntar: onde eu posso servir mais? Onde eu posso amar mais? Onde eu posso ser útil àqueles que precisam de mim? Vamos ao nosso bate-papo? Depois a gente fala mais. Muito bem. Você estava falando aí, Rafael, e eu tendo a impressão aqui que se ainda fosse um seminário de 5 horas, seria curto ainda para a gente falar de tantas histórias maravilhosas de Bezerra de Menezes, né? E então a gente vai partir para um segundo momento, pessoal. Nós vamos exibir aqui 2 clipes no nosso momento de arte espírita e em seguida vamos então partir para o nosso bate-papo. Vocês podem preparar suas perguntas, pode ser dentro do tema Bezerra de Menezes. E antes então desse segundo momento, vocês se preparem aí com as suas perguntas. Vamos para o nosso momento de arte espírita. Vou pedir a nossa amiga Clara para colocar na tela. Tua voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver.
Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Nós sermos amigos de verdade, precisamos amar e querer bem, repartir nosso pão pela metade, dividir nossos sonhos com alguém, plantar uma semente de amizade no jardim onde nasce a solidão, e dizer no ouvido do ermitão: plante um pé de amizade em sua horta. Amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Deu uma volta no carro da amizade, puxe 80 km
atos de amor. Se desvia da estrada do rancor, de Banguela descendo a humildade, acenda os faróis da caridade, ilumine a estrada do irmão. Baixe o vidro da porta e dê com a mão. Esse gesto é tão simples, mas conforta. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Se afaste do caos da vaidade, nunca pise na beira desse abismo, nem se mele com a lama do egoísmo. Beba água da fonte da verdade, só assim entraremos na cidade, batizada com o nome de Sião. Vamos todos, amigos, dar as mãos, uma amizade sincera ninguém corta. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Muito bem. Então, vamos iniciar aqui nosso segundo momento e temos uma participação muito especial, viu, Rafael, aqui, que é a nossa querida Sandra Borba, trabalhadora do nosso movimento aqui no Rio Grande do Norte e também de tantos outros estados, né? Nossa incentivadora aqui do canal Seridó Espírita, uma madrinha mesmo. E ela traz um comentário, quando você estava falando lá no início da biografia dele, ela fala aqui, 16 filhos de Bezerra, né? 9 desencarnaram, adotou uma menina, filha de escrava alforriada. Né? Isso é uma pesquisa do Luciano Klein, né? Grande professor de história e também membro aí do movimento espírita cearense. Não é? Ô Wesley, eu quero dizer uma coisa, eu quero dizer que eu adoro Dona Sandra Borba. Eu quero que ela receba o meu abraço, o meu incentivo, porque se hoje eu e tantos somos espíritas, estudiosos, estamos aí iniciando pela trajetória da oratória espírita, é porque nós seguimos pelo caminho dela, pelos livros que ela nos legou, pelo exemplo da sua simplicidade, da sua dedicação, pelos anos dedicados à evangelização. Então, Dona Sandra Borba, receba aqui o meu abraço, e eu estou pedindo a Jesus que te abençoe, abençoe a sua família, e que você prossiga este anjo tutelar do movimento espírita. Eu sinto assim, enternecido pela sua presença, e se ela tivesse condições, você podia até chamar para ela participar conosco, porque o que eu sei é muito pequenino perto do que ela sabe. Obrigado pela sua presença, viu? Maravilha. E ela trouxe uma pergunta que, né, Clarinha vai colocar na tela também. Se você, Rafael, pudesse dizer 3 palavras que representam o legado de Bezerra, quais seriam e por quê? Nossa, que pergunta profunda.
Eu quero primeiro falar sobre o que ela nos disse lá atrás. Eu conheço o Luciano Klein, é um grande pesquisador. Ele é o presidente da Federação Espírita do Ceará. Eu estou esperando para ler esse livro. Eu já até passei um WhatsApp para ele. Olha, quando o livro estiver pronto, eu quero ser um dos primeiros a comprar. Se eu pudesse até ser o primeiro. E ele já disse para mim: Rafa, esse livro vai ter mais de 1000 páginas. Eu falei: olha, eu quero ler cada uma dessas páginas, porque é um cabedal de arquivos, de pessoas que ele entrevistou parentes. Então, isso que ele está trazendo hoje aí, que eu até falei aqui na nossa palestra inicial, 2 filhos com a primeira esposa, 13 com a segunda e mais uma adotado, e isso é devido ao trabalho de Luciano Klein. A gente, durante muito tempo, se imaginou que o Dr. Bezerra tinha 2 filhos com a primeira e 7 com a segunda, mas ele pesquisou, ele correu atrás até que a gente chegou nesses números. Agora, se eu pudesse aí dizer 3 palavras, eu pensei em tanta coisa. Mas eu estou buscando aqui uma inspiração para lembrar da bandeira de Ismael, a bandeira da nossa Federação Espírita Brasileira. Porque eu acho que o Dr. Bezerra, como um representante do movimento espírita, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, alguém que trabalha aí no movimento de regeneração do nosso orbe, alguém que tem estado ao nosso lado em todos os instantes, as 3 palavras seriam Deus, Cristo e caridade. Deus na reverência ao Criador de todas as coisas. Criador da natureza, Criador de tudo aquilo que enxergamos, que tangenciamos, Criador das pessoas às quais nós devemos amar, Criador desse cosmos que a gente não consegue nem imaginar o tamanho dele. Eu outro dia conversava com o professor Tarsilo Rangel, ele já me dizia, Wesley, que nós temos cerca de 2 trilhões de galáxias. Quem criou tudo isso? E a gente pensando que a gente está ao relento num planeta que gira entre 8 planetas, porque agora Plutão foi renegado a condição de planeta anão, entre 200 bilhões de sóis, e esses sóis estão em 2 trilhões de galáxias. É a perfeição de Deus, é a maravilha do universo. Então, a primeira palavra para designar Bezerra seria Deus, lembrando do nosso Pai Criador. A segunda, Jesus. Porque o Jesus da sua religião católica, antes de 1875, porque na verdade eu acho que o espírito de Bezerra de Menezes já nasceu espírita, ele só se encontrou em 1875, já reverenciava Jesus. Porque quando a gente escuta a oratória de Sandra Borba, de Raul Teixeira, de Divaldo Franco, a gente sabe nos martírios de Bezerra de Menezes em prol do Cristo, já nos recuados tempos romanos. A gente abre as páginas lustrais do Ave Cristo e se encontra ali com o irmão Corvino, com Quinto Varro, depois com Quinto Celso, alguém que desde aqueles tempos recuados já dizia Ave Cristo, aqueles que vão viver a vida eterna te glorificam e saúdam. Então não podemos desconectar a figura de Bezerra de Menezes da figura de Jesus, que conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo para a gente copiar, é o nosso guia para a gente seguir. E a terceira palavra seria a palavra caridade, porque fora da caridade não há salvação. Eu vi um estudo outro dia, porque em algumas Bíblias a gente vê a palavra amor. Na Septuaginta grega, que é de onde a gente tira as traduções que nós temos hoje, a palavra é ágape. Então, do grego ágape, algumas traduções trazem amor, outras traduções trazem caridade. E Kardec agiu certo buscando na Bíblia de Saci, buscando a palavra caridade como a melhor tradução para a ágape do grego. Por quê? Porque o amor é um sentimento que, quando colocado em ação, ele se transforma em caridade. Então, não conseguimos desconectar a figura de Bezerra de Menezes da caridade, porque ele viveu pela caridade e deixou um rastro de caridade para que nós pudéssemos seguir os seus passos. E hoje, ser espírita é ter esse compromisso com a caridade, que Bezerra tão bem exemplificou quando esteve conosco, e permanece exemplificando nos dias da espiritualidade. Muito obrigado, dona Sandra Borba. Muito bem. Rafael, eu sei que você é advogado, né? E você é a pessoa certa para eu fazer um questionamento acerca de um fato, no mínimo curioso, que aconteceu quando, durante ali o início da República, não é, foi lançado o Código Penal de 1890 e o artigo 157
colocava dentre os crimes da saúde pública praticar o espiritismo, né? Tinha textualmente a palavra espiritismo, que foi criada por Allan Kardec, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, como é que a palavra espiritismo foi parar no Código Penal naquela época? E se Bezerra de Menezes teve uma intervenção importante no esclarecimento da questão naquela época, que fez com que a gente possa estar aqui livremente hoje falando de espiritismo sem que seja considerado um crime, né? Bom, eu poderia pedir ajuda à dona Sandra Borba, porque eu posso tangenciar a sua resposta. Responder por completo eu não consigo, porque me faltam algumas informações. Veja bem, nós estamos aí no Brasil Império, e na época do Brasil Império nós não tínhamos um Estado laico que nos foi garantido pela Constituição de 1988. Só explicando para os internautas que estão nos acompanhando. O que é um Estado laico? É um Estado onde é garantida a sua liberdade de expressão religiosa. Você pode ser católico, protestante, você pode escolher, inclusive, não ter religião nenhuma. Então, hoje no Brasil, cada um professa a sua religião no tempo e nas condições que melhor lhe aprouver. Na época do Brasil Império, nós não tínhamos esse Estado laico, nós tínhamos um Estado católico, que professava a doutrina de Roma. Então era muito comum surgirem perseguições a essas crenças que eles jogavam tudo num balaio comum, como sendo crenças contrárias aos dogmas da igreja. Como o espiritismo surgiu com força, a gente sabe aí do primeiro grupo espírita do Brasil, lá na Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi ganhando o gosto das pessoas, porque se misturou com o sincretismo do nosso povo. Veja, falar de imortalidade, falar de caridade, falar desse intercâmbio num Brasil que já tinha o misticismo do povo que veio da África, já tinha aquela riqueza cultural herdada dos próprios indígenas, o espiritismo ele ganhou o nosso espaço nas terras do Brasil com muita força. Então a gente sabe que isso começou a incomodar as autoridades vigentes. Então daí para colocar no nosso código que a prática do espiritismo deveria ser vedada, deveria ser perseguida, é um pulo. Então eu acredito que as razões históricas sejam essas. Agora eu não saberia responder se o doutor Bezerra teve algo ou alguma contribuição no sentido de afastar essa perseguição ao espiritismo. O Chico costumava nos dizer que o espiritismo, nos dias mais recuados, no finalzinho do Império, ali pela década de 30, de 40, e até mesmo assim no princípio da ditadura que nós tivemos no Brasil, não era essa crença que nós temos hoje. A gente não tinha tanta liberdade para poder praticar o espiritismo, para irmos nas nossas casas espíritas, era algo que nós tínhamos que ter alguma reserva. Então é bem possível, diante do que o doutor Bezerra de Menezes representava, porque ele era um médico conhecido pela sociedade, alguém que era reverenciado pelas pessoas. Ele foi um político que lutou pelo fim da escravidão, que lutou aí pelo reconhecimento das leis trabalhistas. Pode ser que ele tenha contribuído igualmente para que o espiritismo tenha se assentado no Brasil e tenha saído aí dessa prática proibida pelo nosso Código Penal. Talvez nós tenhamos uma resposta para isso com as pesquisas que foram feitas pelo Luciano Klein. Eu não sei se as suas pesquisas chegaram nesse ponto, mas sem sombra de dúvida, doutor Bezerra de Menezes e outros tantos respondem hoje para a gente ter essa crença livre, essa crença que nós podemos nos dizer espírita e poder estar numa segunda-feira, 8h30 da noite, fazendo um programa espírita que pode chegar aos mais variados rincões do mundo. Muito bem, esclarecedora resposta. E ficou o faltando algumas Luciano, coisas, mas depois a gente pode procurar o Luciano, ver no livro dele, ou então fica aí para uma pesquisa mais aprofundada. eu acho que no livro dele vai ter muitas informações interessantes, né? E quando eu falei nessa questão, e realmente da última vez, ele esteve aqui também no canal, e aí eu lembro do Luciano ter comentado que Deodoro foi oficiado pelo Bezerra acerca dessa questão. Então ele como Eu acho que ela está se deputado, né? despedindo aí, ó. Obrigado pela sua presença, viu, dona Abraço, Sandra? Sandra, Abraço. querida. Sempre bom tê-la por aqui. E aí, Luciano se referiu a isso, que Deodoro chegou a oficiar mesmo, a mandar um ofício para o Bezerra, mandar um ofício para o Deodoro da Fonseca, esclarecendo realmente o que era o espiritismo e tal.
E aí ele teve realmente alguma influência para que retirasse depois do texto essa questão. Mas nesse campo realmente de trabalho profissional e de atuação política do Bezerra de Menezes, Clara Moniz traz uma pergunta nesse sentido. Clarinha, pode colocar. Qual a maior contribuição que Bezerra de Menezes nos trouxe no campo da política, inclusive para os dias atuais? Eu vejo o doutor Bezerra de Menezes, seja na atuação dele na vereança pelo Rio de Janeiro, seja na condição de um deputado distrital, alguém que trabalhou por uma política. Eu vou me utilizar de uma palavra aqui que é forte, mas é uma palavra que nós estamos precisando nos dias de hoje, pela decência na política, por uma política efetivamente realizada em prol do bem comum. Porque hoje, quando fala política para a gente, o que vem na nossa cabeça? Negociatas, conchavos, as pessoas se coligando para poder fazer todo tipo de malversação do dinheiro público. E doutor Bezerra de Menezes nunca pensou em se valer da política, nem para projeção, nem para enriquecimento. Então eu acho que esse legado dele de trabalhar em prol da sua polis, lembram-se que eu falei que política vem de polis, trabalhar em prol da sua sociedade, tanto que ele foi reeleito, gente. Ele foi um vereador aclamado pelo Rio de Janeiro. Então, o legado que ele nos deixa, igualmente Humberto de Campos, é de decência no uso da coisa pública. E, igualmente, como político, a gente sabe que ele trabalhou aí pela construção da estrada de ferro, que passa aqui no interior do Rio de Janeiro, pelas questões aí envolvendo a abolição da escravatura, que eu também já falei, pelas questões envolvendo os direitos trabalhistas, que só vieram efetivamente ser confirmados na era Vargas. Então, o doutor Bezerra de Menezes é, de fato, alguém que agiu na política como um homem probo, um homem de bem. E eu acho que esse legado dele aí é um legado que a gente não consegue questionar. Muito bem. Rafael, um fator de divulgação, vamos dizer assim, inclusive para o público não espírita, foi o lançamento do filme, né, lá do Bezerra, que foi, eu acredito que ali pelo ano 2007, não é? Você viu o filme, o do Assisti o Bezerra? filme mais de uma O que vez. você achou? O que você Adorei o achou do filme. filme? Adorei. Gostei muito. A interpretação do Carlos Vereza, para mim, ficou fantástica. Eu acho ali que o ator caiu como uma luva a interpretação do Carlos Vereza. O nosso cinema nacional, Wesley, é um cinema que ainda não recebe os devidos investimentos, não é incentivado. Eu acho que nós teríamos condição de fazer coisa melhor. Não para a gente fazer coisa assim para ter muita bilheteria, porque quando a gente investe na nossa cultura, e a cultura está levando o espiritismo, logicamente isso vai chegar a mais corações, vai atingir algumas camadas que hoje não vêm às nossas lives espíritas, não comparecem às nossas casas espíritas. Então, quando a gente investe em filmes espíritas, muitas pessoas vão e conhecem o Bezerra de Menezes, conhecem o André Luiz, como foi com o filme do Nosso Lar, conhecem o Allan Kardec. Então, quando o filme fica bem feito, fica as histórias verdadeiras, de acordo com a biografia, isso aí é um grande vetor de incentivo e de transformação das massas. Muito bem. E nós queríamos também uma dica sua de leitura. Por exemplo, a gente sabe que Bezerra ele aparece como personagem em vários livros de André Luiz, por exemplo, né, através da psicografia do Chico. Há outros livros em que o próprio Bezerra é autor. Então, qual dica de livro você daria acerca de tanto da biografia de Bezerra quanto dos seus pensamentos? Já existe um livro do Luciano Klein sobre Bezerra de Menezes. Ele agora está ampliando o trabalho para fazer algo mais completo, algo com mais registros. Então, o próprio livro do Luciano Klein seria uma dica de leitura sobre fatos históricos envolvendo Bezerra. Existe um outro livro de fatos envolvendo Bezerra, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que também eu indicaria aí como uma sugestão de leitura. Agora, envolvendo o Bezerra, assim como personagem, existem dois que eu gosto muito. Primeiro, esse romance Ave Cristo, do benfeitor Emmanuel na mediunidade de Chico Xavier. E eu posso dizer isso aqui, que já foi dito pelo Raul, já foi dito pelo Divaldo, isso já está mais que assentado. Quando a gente olha lá o irmão Corvino,
que na verdade era quinto varro, que depois renasce como quinto céus, é Bezerra de Menezes. Então, quando a gente vê aquele cristão dos tempos primitivos já se entregando por amor de Jesus, é Bezerra de Menezes. Existe um outro livro da Lavra de Dona Ivone do Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado, onde é narrada os dramas da noite de São Bartolomeu. Porque naquele livro ela era Ruth Celine de La Chapelle, era filha de Carlos Felipe. E esse Carlos Felipe, o pai, era Bezerra de Menezes. Então a gente pode, nesse livro, Nas Voragens do Pecado, também ver Dr. Bezerra de Menezes como um personagem. É lógico, gente, que nós não vamos vê-lo enquanto Bezerra de Menezes, não vamos vê-lo em vidas passadas. Agora existe também Dr. Bezerra de Menezes escrevendo por médiuns. E aí nós temos Bezerra de Menezes presente no livro de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Nós temos um livro onde ele participa com Dona Ivone do Amaral Pereira. Esse ele inclusive escreve, que é a Tragédia de Santa Maria. Existe um outro onde ele coordena os trabalhos, que é... Me fugiu o nome aqui agora. Dramas da Obsessão, também de Dona Ivone do Amaral Pereira. Então a literatura é farta. Seja Bezerra como espírito, seja Bezerra atuando numa vida passada sua com outro nome. Maravilha, eu gosto muito dessas dicas de livro, né? Porque a leitura nos enobrece, né? Nos ajuda a clarear a mente. E a leitura espírita é sempre um fator de elevação, um fator de concentração para nós. E aí Exatamente. o pessoal de casa vai anotando essas dicas também, é importante. Vamos trazer aqui uma pergunta, um pouco já fora do tema, mas obviamente dentro do espiritismo. O nosso amigo Valdomiro, Rafael, diz assim: ao observar alguns pacientes com indícios de perturbações espíritas, às vezes temos que ter cautela para mostrar ao paciente esse caminho e encaminhar para que ele seja acompanhado pela casa espírita. Mas em algumas vezes o paciente não aceita, então como ajudar esse irmão? Eu acho que ele quis dizer assim, de sugerir que uma pessoa que ele acha que está precisando ir na casa, fazer um diálogo fraterno, fazer algum tipo de tratamento espiritual, e às vezes a pessoa não aceita aquela sugestão. Meu Como é amigo que você Valdomiro vê isso? Silva Neto. Te cortei, né? Isso. Não, Muito, é isso. Pode... muito obrigado aí pela sua pergunta, pela sua participação. Veja, nós hoje temos aí um cenário descortinado pelo Espiritismo. As nossas doenças, elas não têm o seu nascedouro unicamente em problemas fisiológicos, elas têm igualmente o seu nascedouro em problemas espirituais. E nos dizem os benfeitores, eu gosto sempre de citar Joana de Ângeles, gosto de citar Manuel Filomeno de Miranda, que grande parte dos nossos problemas, eles são de natureza dúplice. Porque quando são fisiológicos, nós estamos sempre rodeados por uma multidão de espíritos, conforme nos diz Paulo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Agora, quando são de natureza tão somente espirituais, a obsessão por um largo tempo, ela acaba trazendo os seus prejuízos para o próprio organismo. Então, qual é a melhor forma de tratar? Tratar do corpo, com os recursos que nós temos, os recursos da psicologia, da psiquiatria, os remédios, e tratar do nosso espírito, com os recursos que nós temos na casa espírita. A água fluidificada, o passe, o tratamento da desobsessão sem a presença do médium, a leitura edificante, o culto do evangelho no lar. Eu fiz esse preâmbulo para chegar naquilo que você me perguntou. Se a pessoa já está em tratamento conforme os padrões do mundo, o ideal é que ela igualmente se tratasse espiritualmente falando. Ou seja, fosse acompanhada por uma casa espírita, que ela estivesse vinculada a uma casa espírita, onde pudesse mudar os seus panoramas mentais, receber o passe, fazer parte de um grupo de estudo. Agora, a gente não tem um grupo de estudo presencial, a gente está num momento de grupos de estudo virtuais. Agora, se a pessoa não quer, se a família não deseja, a gente não pode forçar, nem apressar as coisas. Aí a gente tem um remédio ao nosso alcance, o remédio da prece. Vamos orar por essa pessoa. Vamos vibrar por essa pessoa e deixar que o tempo ocupe o seu lugar. Porque, veja, às vezes eu não consigo forçar, e nem devo forçar, mas eu posso nas minhas orações, posso nas minhas vibrações e até mesmo nas minhas conversas ir removendo uma multidão de obstáculos. Eu me lembro, Wesley, quando eu comecei no espiritismo, muito jovem, tinha também meus problemas psicológicos e a minha mãe não gostava que eu fosse na casa espírita, porque ela era católica.
O fato é que eu comecei na casa espírita e depois eu próprio comecei a falar do espiritismo com a minha mãe, e os anos foram demonstrando a ela que o que ela achava do espiritismo era preconceito, porque ela achava que lá a gente tinha culto de espíritos, tinha mesa branca, todas aquelas crendices que passam pela cabeça das pessoas. Com o tempo ela começou a me respeitar, hoje ela já até assiste às minhas palestras. Então, vamos respeitar as pessoas. Se a gente não consegue levar para uma casa espírita, dar o tratamento espiritual, a gente pode falar dos recursos que a gente tem à nossa disposição nas casas espíritas, mas principalmente orar por essas pessoas. Obrigado pela sua pergunta. Muito bem. Sandra está dizendo que continua por aqui, viu? Sandra está acompanhando a gente. Muito bem. E eu lembrei de outros livros também, né? Os livros de Divaldo Franco, obviamente, né, Rafael? E aí a gente vê como Bezerra continua numa atividade de auxílio aqui, desde livros como Perturbações Espirituais, né? Aí recente, mas nem tanto, onde mostram um trabalho, inclusive, direto nas casas espíritas também, de auxílio, né? Do próprio Bezerra de Menezes e da sua equipe. E agora no livro mais recente de Divaldo Franco. Eu queria que você falasse um pouco, não é, sobre esse processo mesmo de transição planetária, esse processo da pandemia. Que momento é esse, meu amigo, que nós estamos vivendo? E o que é que nós temos que aprender com isso tanto? Olha que pergunta interessante. Talvez seja o tema mais debatido no nosso movimento espírita hoje, aquele que tem sido o maior alvo das palestras. Transição planetária, quando a gente abre lá em Marcos capítulo 13 ou Mateus capítulo 24, Jesus já falava no seu sermão profético desse estado de coisas que nós estamos vivendo. É lógico que ele falava de uma forma simbólica, mas falava de que os mundos evoluem, de que nós evoluímos e de que a sua mensagem deveria prevalecer. Quando o insigne Allan Kardec trouxe a codificação sob a batuta dos bons espíritos, ele teve ensejo de trazer no livro A Gênese, capítulo 18, quando nos fala, são chegados os tempos. E esse capítulo é dividido em duas partes, Sinais dos Tempos e a Geração Nova, onde Kardec nos fala que a lei de evolução que impulsiona os espíritos impulsiona também os mundos, e de que a nossa Terra passava por um período de transformação, onde sairia da condição de um mundo de provas e expiações, onde espíritos endividados como nós ainda temos muitas durezas, porque temos provas, temos expiações, nós migraríamos para um mundo em regeneração. Gente, mundo em regeneração não é mundo feliz ainda. É mundo onde a gente terá menos dificuldades. Quando a gente abre lá o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente se dá conta que esse mundo em regeneração é onde almas endividadas ganham novas forças. Eu gosto sempre de falar, Wesley, de uma metáfora. É como se eu, doente do hospital, agora viesse para o estado de convalescença. Eu estou me convalescendo, eu já não estou mais no auge da perturbação, da dor, mas eu ainda preciso caminhar. Esse período que nós estamos passando, então, já estava predito por Jesus, predito lá no livro A Gênese, e agora nós recebemos aí da lavra de Manuel Filomeno de Miranda, e já que você gosta de dicas de livros, 4 livros. Quando ele começa em Transição Planetária, depois Amanhecer de uma Nova Era, depois Perturbações Espirituais e, por fim, agora um verdadeiro best-seller, que Divaldo, aquela sorriso bonito, vibrações positivas para o nosso Divaldo, que ele continue muito tempo conosco, No Rumo do Mundo de Regeneração, a 4ª obra, que está aí vendendo muito na Amazon, mas quando a gente for comprar, gente, não compra na Amazon, não. Compra na Casa Espírita, porque é dinheiro para as nossas obras assistenciais. E Manuel Filomeno de Miranda, junto com outros espíritos, entre eles Bezerra de Menezes, diz que esse processo está avançando, que os trabalhadores estão do plano espiritual recolhendo esses espíritos que estão desencarnando na pandemia, ajudando na transformação do nosso planeta. Em resumo, o que é esse movimento que nós estamos passando? É um movimento da Terra que está indo rumo a um mundo melhor, mas que deixa determinadas marcas. São marcas exteriores, porque é um momento de muitas ocorrências externas, tal qual maremotos, terremotos, pandemias, mas também situações ou ocorrências internas, onde as pessoas
têm depressões, têm problemas psíquicos, elas passam por um teste da sua fidelidade. E por que isso? Porque nós precisamos avançar. Porque nós precisamos ser testados na nossa fidelidade. Nós precisamos dizer de nós mesmos que nós queremos continuar com a nossa terra. Tal qual Jesus nos diz lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, esse momento que nós estamos passando é um momento onde nós estamos sendo chacoalhados externamente e interiormente para a gente demonstrar que a gente é manso, que a gente já agasalhou a mensagem de Jesus e nós somos essas almas que merecem continuar com o nosso planeta, que não vai ser mais um planeta de tantas dores, mas vai ser um planeta melhor. Então, isso tudo que nós estamos passando agora é o lusco-fusco de uma nova alvorada. O que cabe a cada um de nós? Continuar trabalhando, testemunhando a nossa fé, guardando a nossa confiança nos benfeitores espirituais e seguindo em frente. Porque diz a minha mãe, que é católica ainda, não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. E eu, nos meus modestos estudos espíritas, eu penso que é o momento de nós ressignificarmos os nossos passos. Porque como nós estávamos vivendo, meu amigo Wesley, nós que somos espíritos velhos, espíritos que já fomos políticos, já fomos religiosos falidos, cruzados, inquisidores, pessoas que falavam de Jesus com os lábios, mas mantinham o coração diante dele, distante dele, agora nós estamos tendo a oportunidade de seguir com ele para um mundo que também vai avançar. Mas para isso, a gente precisa dar provas, dar mostras da nossa recuperação. Uma efetiva ressignificação dos nossos destinos. É como se nós estivéssemos na nossa estrada de Damasco pessoal. E esse vírus, o coronavírus, nos fizesse tombar do cavalo, para que do chão a gente divisasse Jesus, acicatado pelos mais variados aguilhões, e Jesus pudesse dizer: não resista contra os aguilhões, você já está sofrendo muito. Então é o momento de nós perguntarmos assim: o que queres que eu faça? Por onde queres que eu caminhe? E talvez a resposta seja a mesma que ele deu a Saulo: entra na cidade. Que cidade é essa, meu amigo? Não é mais a cidade física de Damasco, é a cidade da nossa interioridade, porque nós precisamos fazer o mergulho existencial. Questão 919 do Livro dos Espíritos: conhecer os nossos flancos, as nossas arestas, nos melhorar para trabalhar com Jesus. Sair da dimensão Saulo, que em hebraico quer dizer orgulhoso, para entrar na dimensão Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Mas para isso a gente vai precisar aproveitar o momento e não reclamar do momento. Porque quando nós olhamos pelo mundo afora, as pessoas estão reclamando do momento e querendo voltar a viver como era antes. Mas a proposta é fazer um novo momento diferente do que era antes. De mais paz, de mais fraternidade, de mais respeito, onde eu agirei como um legítimo cristão, um legítimo espírita. Então eu acho que esse momento é Jesus nos chamando de novo: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, cansados de tantas lutas, que eu vos aliviarei. Não vai tirar o problema, porque o problema é o aguilhão, mas vai caminhar conosco rumo a esse mundo regenerado. Mas até lá, a gente vai ter que aguentar o tranco, porque eu acredito que aí em Natal também se diga que carro apertado é que canta. Então o carro está apertado, e é nesse momento que ele vai cantar, para a gente seguir em frente. Muito bem, gratidão. O tempo voa, né, meu amigo? Já estamos aqui às 8h50 e vamos trazer mais uma pergunta, antes das considerações finais, da nossa amiga Clara Monize. Ela diz assim: dada a nossa condição de inferioridade espiritual, qual o primeiro passo para buscarmos seguir os ensinamentos práticos nos deixados por Bezerra? Olha, a gente poderia trabalhar essa resposta de tantas formas, mas como ela usou a palavra prático, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual o meio prático mais eficaz de ser feliz e de resistir à atração do mal? A pergunta poderia ser: qual o meio prático mais eficaz de ser feliz e seguir Bezerra de Menezes? Um sábio da antiguidade, Avolo disse: conhece-te a ti mesmo. Vamos lançar as nossas sondas na nossa intimidade para
em nos deparando com aquilo que ainda precisa modificar, a gente possa ter indulgência para conosco, porque nós ainda erramos, mas trabalhar para modificar, trabalhar para nos tornar pessoas melhores, porque ninguém vira Bezerra de Menezes da noite para o dia. Eu até queria, mas isso é um processo. Ele trabalhou durante séculos para chegar nessa situação. Então a gente vai, meu amigo, minha amiga, dá o primeiro passo, dá o segundo passo, porque como nos diz um ditado oriental, uma caminhada de 1000 passos, nós começamos pelo primeiro. O que a gente não pode é parar, o que a gente não pode é estagiar. Por isso nos diz a magna frase de Allan Kardec: reconhece o espírita pelos seus esforços, não é por aquele que já conseguiu, mas por aquele que a cada dia busca ser uma pessoa melhor. Porque quando nós buscamos ser pessoas melhores, nós estamos seguindo o encalço de Bezerra de Menezes. Muito bem, Rafael. E partindo então para o nosso encerramento, eu queria fazer mais uma pequena provocação a você. Nos traz mais um caos, nos traz mais um caos aí do Bezerra, alguma historinha sobre o Bezerra, e em seguida a gente faz nossas despedidas. Uma vez, Chico Xavier estava com um grupo de amigos, ele sempre reunia grupos de amigos, ou estava em atendimento, e até altas horas da noite. Dr. Bezerra de Menezes se aproximou e escreveu um caos ocorrido no Teatro Bolshoi, na Rússia, quando duas damas da sociedade assistiram uma peça belíssima de Boris Godunov. Imaginem, Teatro Bolshoi, um dos maiores do mundo, assistindo uma peça, e elas enternecidas saíram, quando se depararam com um pedinte do lado de fora. Gente, na Rússia faz frio. Todo o frio do Brasil não se equipara ao frio da Rússia. E aquele homem estendeu a mão. Ele queria alguma coisa. Uma das damas começou a retirar o casaco para dar para aquele homem, porque quem tem frio precisa de agasalho. A outra: você tá doida, mulher? Você vai dar um casaco de pele caríssimo para um morador de rua? Vamos para casa. A gente pode ser mais efetivo. Chegando em casa, a gente faz um farnel, manda uma coberta para ele, vai ser até melhor. O fato é que elas chegaram em casa e começaram a conversar. E a gente, quando começa a conversar, você sabe como é que é, né? A gente fala da vida, fala das pessoas, começa a achar os culpados, por que daquele homem está naquela situação, começa a perguntar se ele é vagabundo, se ele não é vagabundo, se o político A errou, se o político B errou. O fato é que elas ficaram a noite inteira discutindo. Com chá quentinho, com biscoito. Quando chegou no outro dia de manhã, nós esquecemos do homem. Esquecemos não, ele está lá ainda. Vamos pegar o coche aqui agora e vamos levar a coberta e os mantimentos. Chegaram lá, o homem estava hirto no chão, arroxeado. E Dr. Bezerra de Menezes termina a história dizendo, através de Chico: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, com este caos, nós encerramos a nossa conversa da noite de hoje, porque nós, espíritas, somos convidados a discutir menos, a amar mais, a levantar as nossas mãos não para acusar outras pessoas, apontando dedos em riste, mas para onde eu posso ser mais útil, onde eu posso ser aquele que agrega ao invés de estar sempre dividindo. Então, calemos aquilo que a gente acha que sabe, porque hoje todo mundo acha que sabe de tudo. As redes sociais são provas disso. A gente entende tudo sobre Oriente Médio, a gente entende tudo sobre vírus, a gente entende tudo sobre ciência, e a gente discute por aquilo que a gente acha que sabe. Que a gente possa amar mais, julgar menos. E, para tanto, a gente tem o exemplo de Bezerra de Menezes, que diz que fazer caridade não é deixar o tempo passar, não é perder a oportunidade, porque aquela oportunidade ali pode ser a derradeira. Eu agradeço, Wesley, agradeço o Seridó Espírita, agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando até agora e peço a Dr. Bezerra de Menezes que não se esqueça de nós, que ainda manquejamos, que ainda somos os trôpegos dos dias atuais, mas que mantenha a sua destra, as suas palavras amorosas, olhando para nós, os trabalhadores da última hora, mas que queremos, tal qual ele, seguir os passos de Jesus. Muito obrigado. Maravilha, Rafael. Realmente estamos aqui com mais de 80 pessoas ao vivo nesse momento, acompanhando nosso café. Que bonito, né? Como dizia o próprio Bezerra, o feixe de varas. Estamos aqui num feixe de varas virtual com 80 pessoas refletindo sobre esses ensinamentos, sobre essa vida do Bezerra de Menezes.
Então, meus amigos, queremos agradecer também aqui nossa querida Sandra, que esteve conosco, a quem eu saúdo todos os internautas presentes aqui nessa live, a Rafael pela sua generosidade em compartilhar esses ensinamentos conosco, e agradecer aos parceiros também, a Rede Amiga Espírita, TV7, TV Secal, Web Rádio Fraternidade e Rádio Portal da Luz. Então, é isso, meus amigos. Ficamos por aqui no dia de hoje. Até a próxima atividade, se Deus quiser. Tá bom? Um Um beijo para abraço a todos todos. vocês. Beijo, dona Tchau, Sandra. tchau. Obrigado aí pelo seu incentivo.